Muito bem. A gente vai falar hoje sobre os aminoglicosídeos, que é uma outra classe de antibióticos também bastante utilizada na clínica, né? É um antibiótico que tem uma estrutura química bastante complexa e algumas características cinéticas. E uma das características dessa classe é que ele só pega gram negativo, tá? Só para gram negativo. E não sofre absorção oral. Então, não pode ser administrado por via oral, tá? Gram negativo e não é administrado por via oral, somente via parenteral. Aqui é só algumas condições que tem. Uma coisa importante aqui. Sua atividade influenciada pelas condições de pH e aerobiose só funciona na presença de oxigênio, tá? Sua ação diminui em presença de pus. Então, quando houver pus, abscessos, essa classe não pega bem, tá? Porque o pus tem um pH mais ácido e isso deixa o antibiótico instável, então ele não pega em pus. No Brasil, nós temos aí alguns aminoglicosídeos, né? A streptomicina, a gentamicina, que é bastante utilizada, tobramicina e tal. E a gente usa muito um aminoglicosídeo via tópica, né? Que é a neomicina. A neomicina, a famosa nebacetin, né? Que a gente usa muito, neomicina mais bacitracina, é um aminoglicosídeo. Então, a gente usa via sistêmica e a gente usa via tópica. Ok? Bem, gente, esses aminoglicosídeos, todos eles agem pelo mesmo mecanismo. Os aminos são primariamente bactericidas, eles provocam a morte à bactéria. Em alguns casos, alguns deles podem se comportar como bacteriostático, inibindo apenas a síntese de proteína, mas na sua grande maioria são bactericidas, tá? E por eles interferirem na formação de proteínas, eles agem no interior da célula bacteriana. Então, ele precisa entrar na bactéria para conseguir ter a sua atividade. Então, os amino, eles agem dentro das bactérias. Os beta-lactâmicos, que a gente já falou, as penicilinas, as cefalosporinas, agem a nível de parede celular, né? O amino age dentro da bactéria a nível de ribossomos. Então, o antibiótico ele passa através da membrana das bactérias, né, por uma diferença de potencial. O aminoglicosídeo é positivo e o interior, a bactéria, é negativo. Isso facilita a passagem dele pelas membranas. Nós falamos, quando nós comentamos sobre as penicilinas, as cefalosporinas, que a gente pode associar esses antibióticos com outros, entre eles aminoglicosídeo. Então, esse amino, ele pode ser associado às penicilinas, às cefalosporinas, e a razão dessa associação
é que o amino ele precisa atravessar a parede, a membrana, para chegar dentro da célula. Os beta-lactâmicos, a ação deles se dá a nível de parede. Então, eles deixam a parede mais frágil, mais sensível, aonde facilita a chegada, a passagem do aminoglicosídeo. Tá? Então, por isso que são usados em associação. Só que não podem ser associados no mesmo recipiente. Eles precisam ser associados, eles precisam ser administrados independentes, separados, tá? Não podem entrar no mesmo equipo, tem que ser equipo diferente, ok? Porque senão eles reagem entre si e se inutilizam, neutralizam. Aí, esse antibiótico, uma vez chegado ao interior da célula, ele vai se ligar de forma irreversível à subunidade 30S do ribossomo. E ele acaba deformando e alterando o funcionamento dessa organela, o 30S do ribossomo, que passa a formar proteínas anormais. Essas proteínas anormais a gente chama de proteínas erradas, né? Então ele se liga lá, essa porção é 30S, o ribossomo, e através dessa ligação, a bactéria começa a produzir proteínas erradas. E essas proteínas erradas é que acabam alterando o funcionamento da membrana celular, provocando aí a saída de sódio, de potássio, aminoácido e outros constituintes, o que leva à morte bacteriana. Então, essa produção de proteínas erradas é que é a causa da morte bacteriana, que essas proteínas acabam alterando o funcionamento de membranas, facilitando aí a saída de substâncias importantes para a manutenção da bactéria, onde ela acaba morrendo. Lembrando, então, que nós temos um sinergismo com o beta-lactâmico, né? O beta facilita a penetração do aminoglicosídeo. Os aminos também podem inibir a síntese de proteínas por interagir com um ou mais pontos de ligação do ribossomo, interferindo na ligação do RNA mensageiro, impedindo a formação de proteínas. Então, isso daqui acontece especialmente com a streptomicina. Então, ela acaba apenas interferindo na síntese de proteínas que vão ser importantes para a replicação da bactéria. E sem essas proteínas não ocorre a replicação. Então, não ocorre o crescimento bacteriano. Então, é aí que nós temos a ação bacteriostática. Ok? Ação bacteriostática. Como a grande maioria dos antibióticos, nós temos, né, a resistência aos aminos. E a resistência adquirida pode ser desenvolvida por praticamente todos os micro-organismos. A magnitude dessa resistência varia com o local e com o tempo de uso da droga, verificando-se diferentes graus de resistência entre germes gram-negativos isolados em hospitais de uma mesma região. Bom, o que interessa aqui é que tem resistência, né? Tem resistência. E os mecanismos de resistência identificados no uso do aminoglicosídeos
Alteração na captação do fármaco. A bactéria sofre a mutação cromossômica que modificam o transporte, então dificultando a entrada, dificultando a passagem, né, do antibiótico para dentro da bactéria. Uma outra forma de resistência é mudança no sítio do receptor E30S, aonde que ele se liga. A bactéria vai lá e modifica aquele sítio 30S. E aí o antibiótico ele entra, chega lá e não consegue reconhecer o local de ligação. E aí fica sem fazer efeito. E uma outra forma também de resistência é a síntese de enzimas que modificam ou inativam o antibiótico. Então, nós temos aí alteração à captação, mudança do sítio 30S e síntese de enzimas. São essas três formas mais comuns, né, de resistência bacteriana aos aminoglicosídeos. Pode haver resistência também por diminuir a captação, mutações, para provocar, bom, isso aí a gente só para encher linguiça. Aqui eu já falei, a absorção somente são absorvidos por via parenteral, intramuscular ou intravascular, tá? A gente, como eu já disse, a gente pode utilizar também por via tópica, né? Via tópica. Agora, existe situações onde nós temos uma grande área lesionada, supor, em pacientes queimados, né, com úlceras, tal, então, onde uma área é muito grande e você acaba usando uma quantidade muito grande de neomicina tópica, e a neomicina em contato com essa área lesada, você pode ter a absorção, tá? Você pode ter a absorção. Ela pode passar para a circulação através dessas áreas lesionadas. E aí, se a área for muito grande, você está utilizando via tópica e estiver usando também via parenteral, tem que tomar muito cuidado, porque você pode ter efeito tóxico, tá? A gente vai falar a toxicidade dela. A via intramuscular tem absorção rápida e completa. Então, é muito bem absorvida pela via intramuscular. Administrada por via intravascular, está indicada em infecções de alta gravidade, hospitalares, pneumonias, septes, né? Só que ela não pode ser administrada, gente, diretamente na veia. Ela sempre tem que ser diluída em solução salina ou glicosada e administrada lentamente na forma gota a gota, tá? E por que isso? Porque senão ela pode gerar um tipo de toxicidade, que é a neurotoxicidade. A gente vai falar da neuro mais à frente, tá? Então, intravascular tem que ser diluída e gota a gota, não pode ser administrada de forma direta, ok? Quanto mais rápido e maior a concentração no foco de infecção, maior será a sua ação. Possui efeito pós-antibiótico prolongado contra Gram-negativo, podendo se beneficiar do uso de doses maiores, administrada em dose única. Então, gente, esse efeito pós-antibiótico prolongado, ele é interessante para essa classe. Isso quer dizer que esse efeito pós-antibiótico é que ele continua agindo mesmo após a sua meia-vida,
tá? Mesmo já ter percorrido a meia-vida, ele continua agindo por muito tempo. Por que isso? Porque ele penetra nas bactérias. Ele sai do meio, ele sai do sangue, mas ele vai para dentro do foco das bactérias. Isso que mantém a ação pós-antibiótico. Tá? As membranas biológicas, ele atravessa mal, tá? Menos as células do túbulo renal proximal, que possui o mecanismo de transporte, onde concentra esse antibiótico em seu interior. Nós vamos ver que uma das toxicidades desse fármaco também é a nefrotoxicidade. Ele promove nefrotoxicidade. E por quê? Justamente por isso, porque os túbulos renais, tá? Tem um carreador próprio que carrega, que pega esse antibiótico que está passando pelos túbulos para ser excretado, ele pega ele e joga, traz para dentro das células. Então, essas células acabam ficando com grande quantidade de antibiótico dentro delas e por muitos dias, por muito tempo. E isso a gente vai explicar mais à frente, que é o que leva à nefrotoxicidade. Então, eu já falei, eles podem provocar neurotoxicidade e podem provocar nefrotoxicidade. Não alcançam concentrações efetivas no líquor e próstata. Atingem concentrações terapêuticas no fígado, baço, pulmão, rim, linfo, líquido sinovial, bile e tal. Nos líquidos peritoneal, pleura, pericárdio, acítico, é inferior a 50% do plasma, então, muito pouco. Alcançam concentrações terapêuticas em tecido placentário, no feto e líquido amniótico. Não atinge o humor vítreo para tratar endoftalmites. O que é humor vítreo? Vocês lembram o que é humor vítreo? Hein, gente? Humor vítreo. Dentro do nosso olho, nós temos a pupila, depois tem o cristalino. Entre a pupila e o cristalino tem um líquido, que é o humor aquoso. Do cristalino até a retina tem outro líquido. E esse líquido é o humor vítreo, é o que está irrigando as nossas células visuais. Então, chamado de humor vítreo. Ok? Alta afinidade pelo tecido cortical renal, atingindo concentrações 10 a 50 vezes maior do que o sangue. Já comentou isso daí, né? Ligação insignificante às proteínas plasmáticas. Meia-vida plasmática em torno de 2 a 3 horas. Entretanto, difunde-se na linfa e entram no perilinfático do ouvido interno, mantendo uma vida média no labirinto de 11 a 12 horas. Gente, a gente vai ver que uma outra toxicidade, a terceira toxicidade, é a ototoxicidade, tá? Então, ele promove neurotoxicidade, nefrotoxicidade e ototoxicidade. Ok? Eliminação. Eliminação renal por filtração glomerular.
Após uma dose única, 60% é excretada nas primeiras 24 horas. O restante permanece ligado às células corticais renais. Olha, 20 a 30 dias fica lá dentro daquelas células. Sofrem acúmulo em pacientes com insuficiência renal. Precisa fazer ajuste de dose no paciente insuficiente. A dose tóxica é pouco maior que a dose terapêutica. Tem sido elaborado fórmulas para o cálculo de dose em função do nível de creatinemia. Então, isso aqui é para pacientes insuficientes. Algumas interações medicamentosas, algumas interações, né? Apesar que a gente já comentou o que se deve. Aminoglicosídeo com beta-lactâmico tem sinergia. Entre os beta, a penicilina, né? A gente já falou. Amino e cefalosporina, que é a mesma coisa. Aminoglicosídeo e vancomicina. A vancomicina, gente, é um antibiótico bastante utilizado em hospitais, tá? Quem já trabalha em hospital deve ter visto já isso. Quem vai para o hospital vai ver a vancomicina sendo bastante utilizada. E aí, só que quando associam essas duas, você aumenta muito a nefrotoxicidade, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A furosemida, gente, furosemida e aminoglicosídeo também pode gerar a ototoxicidade, tá? A furosemida é um diurético, né? E ela inibe uma bomba que, no rim, que nós também temos no ouvido. Então, a ação dela com a ação do amino, que também gera ototoxicidade, você pode ter um agravo aí da ototoxicidade. Alguns fatores que afetam os aminoglicosídeos. Então, como eu já falei, os aminoglicosídeos, ele precisa de ambiente de oxigênio para ter a sua ação. E o pH ácido também não favorece a ação dele, tá? Não atua no interior de células, tá? Ele não atua dentro das nossas células, a não ser algumas células que ele tem capacidade de penetrar, como o caso das células do néfron. Aqui a gente já falou. A gente já comentou isso. Quinto também. Bom. O aminoglicosídeo e ácido etacrínico é a mesma coisa que a furosemida, tá? É a mesma coisa. Potencializa a ototoxicidade. A neomicina oral não existe mais. Nós não utilizamos mais. Então, esquece isso daqui. Os amino em altas doses ou por via intravascular rápida podem causar a paralisia neuromuscular ou em doses normais em pacientes que receberam agentes curarizantes e magnésio ou em portadores de miastenia graves. Então, gente, isso aqui é a neurotoxicidade. Os aminoglicosídeos, quando administrado dose alta, administrado na aveia de forma direta ou rápida,
pode gerar a neurotoxicidade. O que seria essa neurotoxicidade? É um bloqueio de junção neuromuscular. Ela inibe a liberação do mediador acetilcolina, fazendo, então, um bloqueio de junção. E aí o músculo não consegue se contrair. E isso leva à parada cardiorrespiratória. Tá? Então, isso é perigoso. Se algum paciente entrar no estado de bloqueio, de junção, por causa dos aminos, para reverter somente com aplicação de sais de cálcio. Tem que aplicar sais de cálcio e você reverte esse bloqueio rapidamente. Efeitos adversos. Os amino, ele não tem normalmente, não provoca irritação, tá? Pode, em alguns casos, apresentar uma irritaçãozinha onde foi aplicado, tal, mas isso daí é difícil. Não gera alto nível de toxicidade e tal, a não ser aqueles casos que a gente já falou, oto, neuro e nefro, tá? Esses antibióticos, quando aplicado intramuscular, ele não gera, assim, uma dor significativa. Não, é uma dor normal de injeção. O antibiótico, ele não provoca dor. É diferente de uma bezetacil, né, que se aplica e dói pra caramba, o líquido dói, né? O amino não, ele não dói. Só que quando você tem que fazer várias aplicações e acaba aplicando várias vezes no mesmo ponto, gera no músculo, tá? O que a gente chama de enduração. Enduração. Forma a camada endurecida aonde você faz a aplicação. Fica meia dura. Até é desconfortante a hora que você faz a aplicação, você tem que forçar a agulha para perfurar aquela área endurecida. Por isso a gente chama de enduração. Mas também depois, com compressa, Hirudoide, isso aí se resolve. Bom, injeção rápida ou direta na veia pode provocar intoxicação aguda, né? A gente já comentou, com bloqueio neuromuscular e risco de paralisia respiratória aguda e depressão da atividade miocárdica. Então, essa é a preocupação. Acontecer isso, para reverter isso, rapidamente, injeção de cálcio. A hipersensibilidade a esses antibióticos pode ser favorecida pelo uso tópico previamente. Então, às vezes, você usou a pomada, né, ineomicina lá, não sei quando, e você já criou uma sensibilidade. A hora que você vai usar o injetável, você vai ter a reação alérgica de hipersensibilidade, mas isso só em alguns pacientes. Uso prolongado pode suceder o surgimento de superinfecções intestinais ou sistêmicas, então tem que tomar muito cuidado com o uso prolongado desses fármacos. Doses adequadas, né? Os principais efeitos adversos estão relacionados com a sua toxicidade, que se manifesta por oto, neuro e nefrotoxicidade. Os três que eu já comentei. Nefro.
é o seguinte, por que que gera nefro? Quando esse antibiótico passa pelo rim, eles são sequestrados no interior da célula, né? A célula tem um sistema de carreador que pega esse antibiótico e carrega para dentro da célula tubular. E lá dentro, tá? Esse antibiótico ele é sequestrado para dentro de lisossomas com pH 5 a 6, o que favorece a ligação com lipídios. E isso faz com que iniba as fosfolipases lisossomais. Então, veja, ele é sequestrado para dentro dos lisossomas, se liga aos fosfolipídios, inibe a enzima fosfolipase, e o que gera um acúmulo de lipídios, que nós chamamos de fosfolipidose. Fosfolipidose. E esse acúmulo de lipídios, essa fosfolipidose, vai fazer com que o lisossoma libere enzimas hidrolases ácidas. E essas enzimas liberadas acabam digerindo a própria célula, acaba provocando necrose do néfron. Por isso que leva a nefrotoxicidade, tá? Então, ele entra na célula, ele vai para dentro do lisossoma, se liga aos fosfolipídios, inibe a fosfolipase, com isso você perde a metabolização de lipídios, gera um acúmulo desses lipídios, que é chamado de fosfolipidose, e com isso força a liberação de enzimas. E as enzimas é que vão destruir as células do néfron. Ok? Além disso, inibe também a fosforilação oxidativa das mitocôndrias, do córtex e a atepase renal. Essa soma de efeito leva à degeneração celular e necrose do túbulo renal. Então, veja aí onde vem a nefrotoxicidade. Tá? E aí alteram, né, o endotélio capilar, o glomérulo, reduzindo a filtração, que pode ser resultante da estimulação do sistema renina-angiotensina. Então, com tudo isso, força o funcionamento desse sistema renina-angiotensina. Com o aumento da angiotensina, você vai ter uma vasoconstricção, né? E inibição do sistema vasodilatador. Então, você acaba tendo um aumento muito grande da vasoconstricção, o que acaba prejudicando mais ainda a filtração glomerular. Uma dose única diária é capaz de reduzir a nefrooxicidade. Esses antibióticos, como eu disse lá atrás, ele tem um efeito pós-antibiótico grande. Então, vamos supor, se eu tenho que administrar 60 miligramas de 8 em 8 horas, eu posso fazer a opção de aplicar 180 miligramas uma única vez ao dia. Em vez de aplicar fracionado, eu faço dose única. Eu posso fazer isso, tá? Com esse fármaco. E isso daí reduz a nefrotoxicidade. Por que reduz? Vejam bem, os carreadores que fazem a captação do antibiótico e levam ele para dentro da célula são limitados. Então, se eu for aplicando 60 de 8 em 8 horas, cada vez que eu aplicar 60,
o carreador ele vai estar livre, ele vai lá e pega uma grande parte desse antibiótico e joga para dentro. Daqui 8 horas ele pega mais um pouco e joga para dentro. Daqui a pouco pega de novo e joga. Se eu der uma dose única, ele só vai pegar uma vez, ele vai saturar e não pega mais. Então, a quantidade que ele pega dando uma dose única alta é muito inferior do que se eu der várias doses menores, tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Dose única diária é capaz de reduzir a nefrotoxicidade, porque os receptores no córtex ficam rapidamente saturados. Ok? E a gente usa isso na clínica. A ototoxicidade. Depende da dose, idade, uso concomitante, né? Ou prévio de outras drogas que podem agravar a toxicidade. A ototoxicidade leva a uma lesão do 8º par craniano, afetando a função vestibular, que é menos grave, ou a função auditiva, ou ambas, tá? E a ação é irreversível. Quando afeta somente a função vestibular, que eu falei que é menos grave, porque é o seguinte, quando se afeta a função vestibular, você afeta o seu ponto de equilíbrio, né? Você fica sem equilíbrio, então dá aquela sensação de labirinto e tal. Mas você pode, o nosso cérebro, ele compensa isso daí utilizando outros parâmetros, a visão, tal, então ele dá a compensada. Agora, a célula auditiva, uma vez lesionada, irreversível, você não volta a ouvir mais aquele tipo de som, né? Então, a lesão auditiva pode manifestar-se inicialmente por zumbido ou sensação de pressão no ouvido. E eu faço um chamado aqui, que é muito comum, principalmente pessoas de idade, reclamarem de zumbido, né, no ouvido. Com zumbido. Gente, zumbido precisa ser visto, precisa ir no médico ver. O zumbido pode ser o início de uma lesão auditiva, tá? Ou mesmo a pressão é início de lesão, precisa ser visto, tá? O antibiótico, ele penetra e sai na endolinfa e perilinfa lentamente. A endolinfa e a perilinfa é o líquido que nós temos dentro do ouvido interno, tá? Ouvido médio. E ele acaba se ligando, né, a componentes do líquido e acaba inibindo enzimas, como a ATPase, que regula o sódio e o potássio celular. Então, inibindo essa regulação de sódio e potássio, você vai promover a lesão das células auditivas e do vestibular, tá? Essas inibições levam a alterações no gradiente iônico da perilinfa, lesando as células cocleares e vestibulares, com alteração na integridade do 8º par craniano, que é o 8º par da audição. A neurotoxicidade. O bloqueio da atividade neuromuscular inibindo a liberação pré-sináptica de acetilcolina e a depressão da placa milneural e interfere na ação do cálcio no neuroreceptor. Então, é um bloqueio de junção neuromuscular. A acetilcolina não consegue se ligar ao receptor, não promove a contração. É um efeito semelhante aos curares, né, que a gente usa para intubação, para cirurgias.
Efeito reversível pela administração de sais de cálcio intravascular. Então, foi o que eu já disse para vocês. Teve o efeito de bloqueio pelo amino, tem que aplicar cálcio para reverter. Potência bloqueadora, metilcilina, metilmicina, desculpa, gentamicina. Veja, a gentamicina é bastante utilizada, gente. É a segunda mais potente para provocar um bloqueio. Pacientes em uso podem se queixar de vertigem, porque afeta o vestíbulo. Lassidão, esse termo é lassidão, vocês conhecem? A lassidão é exaustão, né? Então, diz que fica muito exausto, tá? Pela fraqueza, pela falta de contração, né? É muscular. Fraqueza muscular, parestesias periféricas, principalmente ao redor da boca, você fica sem contração. Ataxia e falta de acomodação visual, parece que você não consegue dar o foco direito. Essas queixas revelam uma neurite periférica, então tá provocando uma inflamação, né, dos nervos periféricos, que muitas vezes surgem nas horas seguintes à administração do fármaco, piorando na atividade física, aumento de absorção. Deixa eu fazer uma outra ressalva aqui. Falei que você não pode fazer a aplicação direta na veia, nem aplicar rápido, né? Tem que ser de forma lenta. Não você pode provocar a neurotoxicidade. Quando se faz a aplicação intramuscular, você também não pode ir fazer a aplicação e sair para atividade física, caminhar, fazer academia, essas coisas. Por quê? Porque na atividade física, a circulação vai migrar para o músculo, vai passar mais sangue, e aí vai fazer o quê? Maior absorção. E aí você pode ter uma neurotoxicidade, tá? Então, após a aplicação intramuscular, não fazer atividade física. Ok? A ação dos aminos, inibindo a ação do cálcio no receptor de membrana, é responsável pelo efeito inotrópico negativo. O que é mesmo efeito inotrópico negativo? Diminuição da frequência cardíaca, né? Causando depressão da contração miocárdica. Esse risco se dá com altas doses do antibiótico por via intravascular rápida, tá? Então, você pode ter diminuição da frequência cardíaca por aplicação rápida. Administrações intratecal ou intraventricular provocam ação tóxica direta sobre o SNC, resultando em convulsões. Então, não se faz a aplicação intratecal nem intraventricular. Gera efeito tóxico sobre o SNC. Pode dar as convulsões, insuficiência respiratória, distúrbios na temperatura, pulso, coma e morte. Então, é perigoso, ok? Embora muito raro, pode ocorrer neurite óptica, com estocomas cintilantes e outros distúrbios. Esses escotomas cintilantes são aqueles pontinhos que você passa a enxergar, né? Você enxerga um monte de pontinhos brilhantes. Isso é um distúrbio de neurotoxicidade, tá? A nível óptico. Então, você começa a ver os estocomas, tá? Então, veja, é uma classe de fármaco que é bastante utilizada, a gente usa muito ela, tá?
Mas tem esses cuidados que precisa ser tomado, né? Para não gerar a nefrotoxicidade, ototoxicidade e a neurotoxicidade. Pergunta, por favor. Olha, gente, eu não consigo ver as perguntas, tá? Quando eu estou apresentando a slide. A Débora falou que é repetir. Repetir o que, Débora? Sobre a nefrotoxicidade. Nefro? Isso. É o seguinte, quando o antibiótico passa pelo rim, as células do túbulo contorcido proximal têm um sistema de carreador que consegue puxar esse antibiótico para dentro da célula. Então, ele vai para dentro dessas células do túbulo renal. Uma vez lá dentro dessa célula, esse antibiótico é atraído, ele vai para dentro dos lisossomas. Uma vez dentro o lisossoma, ele vai se ligar aos fosfolipídios e inibir a enzima que degrada o fosfolipídio, que é a fosfolipase. Então, você veja bem, ele está dentro, o lisossoma, e ele impede a degradação de fosfolipídios, o que vai gerando acúmulo desses fosfolipídios, que a gente chama de fosfolipidose. Só que esses lipídios dentro do lisossoma vai pressionando, e o lisossoma ele não suporta a pressão desse aumento de lipídios, e ele acaba expulsando as enzimas que contém dentro dele para fora. E aí, a hora que essas enzimas saem de fora do lisossoma, ela começa a agredir as próprias células do néfron. E aí que dá a necrose, a nefrotoxicidade. Tudo bem, Débora? Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem, Bia. A hora que a gente terminar aqui, que eu estou terminando, você fica conectado, pode ser? E a gente faz a revisão? Beleza. Gente, mais alguma coisa? Tudo bem? Beleza? Então, gente, eu encerro aqui. Professor, Oi. desculpa te atrapalhar. Eu queria ver a nota que eu tirei, eu não tô conseguindo ver pelo Moodle. Aonde eu encontro essa nota?
Você postou ou não Tá postou? mudo. Sim, eu postei. Não tá mudo? Tem que estar lá. Por que você não consegue ver? Então, não sei. Deixa eu tentar. Eu vou ver aqui. Falaram que tá em acompanhamento acadêmico. Eu vou tentar achar. Boa noite, professor. Vai ter chamada? Eu tô fazendo. Eu tô olhando aqui, tá? Tá bom. Um minutinho. Ok. Chamada feita. Ok, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Bom final de semana. Pra vocês também, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Professor, Oi. a Lisandra pediu para avisar que ela não conseguiu entrar na aula porque o celular dela não tá carregando. Tá com um problema na conexão do carregador, tá? Quem? A Lisandra. Lisandra. Isso. Professor, a Ana pediu para avisar que ela precisou sair da aula porque ela precisou ir no médico. Ela não tá se sentindo muito bem, tá bom? Ok. É a Beatriz, né, que quer ver a prova? Ok.